Pois é, minha gente, Geraldo Luiz, que atualmente está comandando, junto com a Dani Brandi e o Marcos Pagetti, o Aqui Agora no SBT, está prestes a gravar um piloto para um novo programa nas tardes de sábado. Segundo informações do jornalista Flávio Rico, lá do portal Léo Dias. Esse novo projeto está sendo planejado para seguir os moldes do extinto Domingo Show, que ele apresentou na Record ali entre 2014 e 2019, né, um formato onde ele contava histórias, né, misturava o entretenimento com o jornalismo, alguns quadros interativos. Só que tem muitas pessoas que acham, né, que o Geraldo começou nesse formato de auditório, né, ele já começou assim, né, a vida inteira, a carreira dele se iniciou fazendo programa de auditório. E não é isso que aconteceu. Ele iniciou em 2007 na Record como contratado e estava fazendo muito sucesso no interior. E aí a Record viu ele, contratou ele para poder apresentar o Balanço Geral em 2007 e ele explodiu na época, né? O Balanço Geral com o Geraldo Luiz naquele presente momento explodiu em 2007, 2008. Foi uma fase bem legal também até da Record, porque a Record naquele ano, 2007, 2008, ela estava tentando assim encostar na Globo, tá? Querendo alcançar a liderança. 2009 também, tanto que eles, né, idealizaram aquele slogan na caminho da liderança. Então, 2005, 6, 7 ali foram períodos em que a Record estava investindo bastante na sua programação. E o Balanço Geral, nesse contexto de regionalização, sempre teve muita audiência, né? É um formato consolidado já da emissora. Isso é um ponto que a gente tem que até frisar aqui. A Record sempre teve êxito com o formato jornalístico do Balanço Geral, não só em São Paulo, mas também em outras capitais. Se a gente puxar a audiência de outros estados, no PNT, você vê que a Record explode aí, até na liderança, eventualmente, com seus balanços gerais aí em cada estado. Só em alguns ali, aqui, que a audiência está um pouco baixa, como na Bahia, mas Rio de Janeiro, Goiás, né, a Record explode com o Balanço Geral. E o Geraldo Luiz, em 2007, estava bombando com as histórias dele, com aquele formato dele, jeito diferente, né, popularesco de apresentar. E em 2009, a Record decidiu dar uma oportunidade, uma chance, a primeira chance dele de ter ali um programa de auditório. Então ele começou essa fase em 2009, aonde ele recebeu essa chance aí de comandar um programa, inclusive com o seu nome, chamado Geral do Brasil. E ele era exibido nas tardes da emissora diariamente. Esse programa ele foi uma oportunidade que a Record deu ali, dado ao sucesso, é a primeira chance que o Geraldo teve comandando esse projeto. E, como eu disse, o sucesso que ele estava fazendo no Balanço Geral, onde ele já se destacava com algumas reportagens ali no estilo popular, uma linguagem direta, então isso conquistou muito o público e foi consequentemente aí o motivo para a Record dar esse formato para ele. Só que, infelizmente, o Geral do Brasil não deu certo no que se refere à audiência, não bombou, e aí ele foi cancelado após 6 meses, ele durou 6 meses ali no ar, e a Record decidiu encerrar esse formato. O Geraldo Luiz voltou para o Balanço Geral São Paulo e continuou apresentando ali, mas ele seguiu do mesmo jeito, fazendo as reportagens e explodiu, e aí continua fazendo aquelas reportagens dele, né, de fantasma, casa abandonada, e alcançando uma audiência muito grande. Só que aí em 2013, a Record ela começou a produzir uns especiais de auditório aos domingos de verão, e chamado Domingo da Gente. Esse Domingo da Gente, ele foi feito durante o início com a direção do, com o nome dele, ele dirigiu até o programa da tarde. Eu vou lembrar no decorrer aqui do vídeo. Mas esse Domingo da Gente, ele era apresentado por vários nomes da emissora, Galisteu, Marcos Mion, que o objetivo era testar qual apresentador era mais aceito. Então, cada domingo, nesse programa, um apresentador ali comandava, e aí, dependendo do resultado, não. Aí o Geraldo Luiz, ele foi apresentar esse programa numa das edições e ele participou dessa etapa, comandou o Domingo da Gente e o seu desempenho parece que foi muito positivo e levou a considerá-lo ali, a Record considerar ele para poder ter um programa fixo. E aí
No dia 23 de março de 2014, o ano seguinte, ele estreou oficialmente nos domingos com o Domingo Show, que substituiu o Domingo da Gente. E aí seria um formato que misturava as histórias que ele já fazia, né, entretenimento, as reportagens dele como contador de histórias, né, e inclusive até na estreia o programa deu uma explosão aí na audiência, teve média de 12 pontos naquele momento, um pico de 17, eu creio que na estreia ele mostrou como é que estava o Gil Gomes, né, do Aqui Agora, coincidentemente, né, como é que estava o Gil Gomes, né, porque o Gil Gomes estava acho que doente. E aí, tanto que até depois, em 2016 e 2017, o SBT fez uma grande homenagem para ele. Mas quem descobriu que em primeiro foi atrás do Gil Gomes foi o Geraldo. Lá em 2014, aí acho que em 2016 ou 15, o Celso fez uma grande homenagem para ele e tal, porque o SBT era a casa dele, né? Mas o Geraldo foi literalmente lá mostrar como é que estava o Gil Gomes após anos e anos aí de afastamento dos holofotes. E ele chegou a vencer a Globo na estreia e o SBT também e explodiu. E aí, na sequência, em outubro daquele mesmo ano, o Domingo Show tinha a média de 7 pontos, garantindo também, eventualmente, a liderança no horário, ele se consolidou naquela faixa. 2015, 2016 também, o Domingo Show apresentou nacionalmente, ou seja, no PNT, uma média próxima de 7 pontos, tá? Segundo o painel nacional de televisão, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Isso porque o SBT começou a perder a liderança, a vice-liderança, porque o Silvio tinha vendido a primeira hora ali do Domingo Legal para a Disney, de 11 até 1 da tarde. Então o Celso perdeu ali 3 horas do programa, né? Então o Domingo Legal começava 1 da tarde e terminava às 3. E o Silvio, obviamente, pelo dinheiro e pela parceria que ele tinha com a Disney, acabou arrendando o horário, e aí não só aos domingos, né? A Disney arrendou todos os dias, e aí o mundo Disney passou a ser exibido ali, obviamente o público daquele horário não era crianças, e aí ó, o Geraldo, né, caiu de peito e nadou em cima ali, e o Celso, quando começava o programa 1 da tarde, recebia embaixo e só crescia no finalzinho, quando o Geraldo já estava acabando e começava o Rodrigo. E em 2016 também começou a explodir a média, subiu para 7,3 pontos, 7,3, porque o mundo Disney ele acabou, acho que em 2018. Então em 2016 ainda também o Domingo Legal começava a 1 da tarde. Então eles tentaram fazer de tudo. E o Domingo Legal chegou até a ser ameaçado de ser extinto, dado ao fracasso. O Silvio ameaçou encerrar o programa, tanto que, inclusive, nesse período, o Celso ganhou um outro programa aos sábados, que era o Sabadão, para poder compensar essa perda que ele teve de manhã, ali com as 3 horas, o Silvio deu um programa para ele, um baita investimento, né? Também o dinheiro que ele estava recebendo da Disney, deu um baita formato para ele, uma grande equipe, e aí ele comandava o Sabadão, que era para poder suprir o tempo que ele perdeu do Domingo Legal. E aí o Geraldo bombou, explodiu, se consolidou ali como uma das principais atrações dos domingos da Record. Em 2017 também teve momentos ali de alto desempenho, 2018 também, picos de 16 pontos. Só que aí em 2019, o Geraldo Luiz começou a despencar. Creio que devido ao desgaste do formato, também porque todo mundo começou a fazer a mesma coisa no horário. A Eliana, né, esse formato assistencialista, todo mundo começou a fazer a mesma coisa. A Eliana, o próprio Rodrigo Faro, aí começou a ter uma disputa lá dentro da Record entre a equipe do Faro com a equipe do Geraldo, entende? Um ficava disputando pauta do outro, então começou a ficar um negócio muito chato, e o desgaste desse formato assistencialista de contar histórias começou a ficar chato. Então começou a ter uma repetição ali de histórias e o programa começou a ficar enjoativo e começou a perder audiência. Teve também nesse período pausas, o programa dele passou a deixar de ter auditório, ele também foi suspenso um tempo, depois voltou, e aí em 2020 o Domingo Show foi encerrado, marcando aí o fim dessa fase do Geraldo Luiz na Record, porque em 2019 ele também voltou, teve essa fase em 2018, ele deixou de ter auditório, aí o programa dele era só de reportagem, né, aquelas reportagens que ele fazia contando as histórias fora do país, depois voltou em 2019, teve uma outra chance, acho que foi em 2020, 2019, 2019, e aí voltou, mas aí não deu certo também, já estava já enjoado, e aí a Record decidiu cancelar de vez, aí o Geraldo continuou como contratado,
né, fazendo os programas da casa, Balanço Geral aos sábados, Balanço Geral de manhã, mas depois ele saiu da emissora. Em 2024, ano passado, ele voltou para a televisão com um novo programa semelhante ao que ele fazia na Record, o Geral do Povo. E aí mantinha esse estilo de histórias populares, né, com a direção da Marlene Matos, só que o programa teve também um êxito ali, chegava, não tinha uma grande audiência, mas para os padrões da Rede TV teve um certo êxito, até numa vez que ele fez uma reportagem especial mostrando como é que estava o irmão daquela menina que matou os pais, esqueci até o nome dela, mas enfim, o Andréas, enfim, esqueci, tô com a memória fraca, mas foi encerrado também, mas teve um crescimento ali aqui, ele também comandava um programa durante a semana na Rede TV também, que era o Ultra Show, e foi encerrado também na sequência posteriormente, os dois eram patrocinados pelo Sidney Oliveira da Ultrafarma, tanto o Geral do Povo, aos domingos, que era exibido 5 da tarde, só que o programa dele na Rede TV tinha muita mudança de horário, então eles não conseguiam consolidar, porque a Rede TV aos sábados e também domingos, ela aluga muito mais o horário para a igreja, né? Porque final de semana parece que eles escolhem o dia para poder vender tudo. Então, de manhã até a noite é horário vendido, é informercial, é igreja, é programa disso, programa daquilo. Então, o programa dele entrava no domingo, recebendo da igreja, recebendo de um informercial. Então, recebia lá no zero. Então, para ele poder subir, para poder chegar a um ponto, eventualmente era muito difícil, era muito complicado. Mas ele chegou a ter alguns momentos ali de crescimento e tal, mas infelizmente foi cancelado. Então essa gravação desse programa que ele pode ter possivelmente aí, que não tem confirmação oficial por enquanto, se é que já não teve, né? Porque vocês sabem que o SBT é um canal imprevisível, então pode ser até que o canal tenha emitido nota dizendo que é mentira, porque eles sempre são assim, ou até confirmado alguma coisa. Mas, por enquanto, no dia da gravação desse programa, nesse vídeo aqui, a gravação do piloto não foi confirmada, mas pode acontecer. Se é que já não aconteceu, porque às vezes a gente noticia uma coisa que já está até acontecendo nos bastidores, mas existe sim essa possibilidade do Geraldo tá ganhando muita força nos bastidores, dele ter um programa ali aos sábados, porque ele está pressionando muito a emissora para poder ter um contrato fixo, porque ele não tem, ele é contratado como freelancer, segundo informações do Gabriel de Oliveira, o Rick, lá na sua coluna Canal D no Jornal O Dia. Então leva muita expectativa entre executivos, entre funcionários, dele ter ali um programa. Então, caso esse piloto seja aprovado, se é que já não foi, ou não foi nem para frente, esse novo programa pode ocupar ali a faixa das tardes de sábado, e aí iria trazer uma grande reviravolta na grade da emissora e um novo foco também de audiência para o fim de semana. Né? O Geraldo Luiz tem 54 anos, teve passagem de sucesso, como eu disse, pela Record, pela Rede TV, e esse retorno aí comandando uma atração própria, né? Porque por enquanto ele está fazendo aqui agora, mas é um formato que ele apresenta com outras pessoas, né? Então seria muito interessante aí ter uma experiência, né, no SBT, porque o Silvio Santos já quis contratar o Geraldo outras vezes, né? Pelo que o Geraldo disse em entrevista recentemente, o Silvio interferiu 4 vezes para poder melhorar a vida dele lá na Record. Quando ele foi suspenso, quando ele estava com salário baixo, e aí sempre a Record ia lá e botava ele no ar de novo, ou dava uma moral para ele, porque muita gente tinha medo do Silvio, né? Então a Record não queria que ele saísse de lá. E até questão de entrevista, ele não podia, a Record sempre blindou muito os seus apresentadores. Mas agora, como ele está no SBT por enquanto como freelancer, se é que já não foi contratado ou não, porque, como eu disse, tudo pode acontecer, eles teriam um programa aí aos sábados, não sei qual horário, porque também tem o Lucas lá, o Lucas Guimarães, que faz o programa de tarde, que também está crescendo, o programa dele deu uma melhorada muito grande, deixou de ser um programa feito ali itinerante num palco específico, como se fosse um show, está sendo um programa mais assistencialista, mais um formato diferente, está com estúdio agora, porque está sendo feito no SBT, né? Então, por enquanto, de informação é isso. O Geraldo Luiz pode ter aí, em breve, um novo programa no SBT. E se isso acontecer, esse programa será semelhante ao que ele já fazia ali na Record com o Domingo Show. Então não fiquem surpresos se vocês verem aí o Geraldo Luiz fazendo a mesma coisa que ele já fazia na Record. É triste, né, você ver
um apresentador não se reinventando, mas é aquela coisa também, eu entendo do lado dele. É o mesmo que pegar aqui, me tirar e me colocar para falar de mecânica. Eu não entendo do assunto. O meu assunto é esse, o meu modus operandi é esse. Então não tem como me tirar e me colocar para falar de outra coisa. Entende? Então eu até compreendo esse lado dele. Mas tem alguns apresentadores também de televisão que não por questão de sobrevivência, mas por questão de aposta mesmo, se reinventaram. Você vê hoje, né, apresentadores que antes era jornalista e hoje o cara faz talk show, entrevista, faz game show. Então eu acho que se reinventar na televisão aberta é muito legal. E também não te deixa ficar para trás, né? Apesar que hoje em dia é muito difícil você ficar para trás porque você tem a internet. Então ele tem um grande nome, né? Geraldo Luiz tem um grande nome, então é bem difícil ele ficar fora dos holofotes. Mas eu acho que seria muito interessante a gente ver como é que seria esse formato aí dele aos sábados. Aos sábados do SBT a gente já tem o programa do João nas madrugadas, o Sábado com a Virgínia, o programa do Lucas Guimarães e aí o Geraldo Luiz seria mais um complemento. Mas tá dada a informação aí do Flávio Rico, do Portal Léo Dias, que informa que Geraldo Luiz pode ter um novo programa nos sábados do SBT, se é que já foi confirmado ou não, e esse programa aí pode ser nos moldes do antigo Domingo Show que ele comandava lá na Record. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e também no Twitter, que é o X atualmente, BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.